Oi, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 4 do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, Geografia. Pessoal, a aula foi sobre agropecuária e meio ambiente. Quem não assistiu a aula de explicação, assista, vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo, é só clicar nele para você assistir se você ainda não tiver assistido. A aula de hoje é para correção, então mão na massa, vamos direto para isso. Então observe a imagem para responder as atividades 1 e 2. Então, muito fácil essa questão, né? A resposta está na legenda. De vez em quando eu faço isso nas minhas provas, né? Por isso que é importante ler legenda, tá vendo? Às vezes eu dou resposta para vocês, acho que vocês nem percebem se você não lê a legenda. Tá aqui, ó. Embrapa, plantio em curva de nível. Moleza, né, gente? Aí a imagem representa o plantio da cana-de-açúcar em Goiás. Qual a técnica adotada para o plantio? A resposta tá aqui, né, na legenda. Então, a técnica foi o plantio em curva de nível e cite 2 pontos positivos. É só citar, então não precisa se preocupar com a explicação aqui. Ajuda a conservar o solo, diminuir a erosão, e vou até mais um, vou colocar 3. E aumentar a infiltração da água na terra. Vamos lá, então. Eu dito, e vocês corrigem, escrevem aí no caderninho de vocês, tá bom? Agora, depois dessa dica, todo mundo vai ler a legenda das fotos e dos mapas que eu colocar na prova, tenho certeza. Então, vamos lá. Plantio em curvas de nível. O processo ajuda a conservar o solo, pois evita ou diminui a erosão e aumenta a infiltração da água na terra. Então, vamos ver como ficou? Plantio em curvas de nível. O processo ajuda a conservar o solo, pois evita ou diminui a erosão e aumenta a infiltração da água na terra. Então, eu falei 3 pontos positivos. 2. Quais impactos ambientais essa técnica permite ao agricultor e ao produtor rural reduzirem sua propriedade? Eu já até falei, né, na questão, o que dá para reduzir? Dá para reduzir a erosão. E não só a erosão pura e simples. Quem assistiu a aula de explicação lembra que existem vários tipos de erosão. O que as curvas de níveis ajudam a diminuir é a erosão hídrica e principalmente a erosão química, lixiviação. Tá? Isso porque as curvas de níveis evitam a ocorrência de ravinas, vossorocas, que eu também mostrei até em fotos, e minimiza com isso a degradação do solo. Vamos construir então aquele gabarito show? Então vamos lá. Essa técnica diminui o processo de erosão hídrica e química, que é a chamada lixiviação, tá bom? Lixiviação. Evita a ocorrência de ravinas e vossorocas. E dessa forma minimiza a degradação do solo. Então, vamos ver, ó. Essa técnica diminui o processo de erosão hídrica e química, lixiviação, evita a ocorrência de ravinas e vossorocas e, dessa forma, minimiza a degradação do solo. Ô, gente, eu tô falando aqui de ravina e vossoroca. Vamos só lembrar rapidinho como é que fica essas ravinas e vossorocas. Aqui, ó. Vamos ver. Bem rapidinho, tá?
Prometo, não vou ficar repetindo a aula de explicação, não. Só bem rapidinho. Então, evita isso aqui, ó. Ravina, tá bom? E evita isso aqui, ó. Vamos lá. Vossoroca. É isso que as curvas de níveis evitam, tá? Vamos voltar para o exercício. Ok, 3. Observe a imagem, olha quem tá aqui. Ravina. Então, vamos lá. Qual o problema ambiental representado na imagem? Uma erosão hídrica que levou à formação de ravinas. Então, ó. Erosão hídrica que levou à formação de ravinas. Ponto, só isso. Letra B. Como as práticas agrícolas podem intensificar esse problema? Então, o que o agricultor pode fazer que às vezes ele acaba piorando, né, a erosão? Então, práticas pouco sustentáveis. Como, por exemplo, deixar o solo descoberto. Se vocês repararem, esse solo aqui está descoberto, diferente daqueles que estão ao redor. Com isso, o impacto da água da chuva será muito maior e, consequentemente, mais partículas do solo serão desagregadas e removidas. Foi isso que aconteceu aqui. A água bateu com mais intensidade no solo, desagregou as partículas e removeu-as. Assim aconteceu a erosão hídrica aqui e a formação da ravina. Vamos lá, então. Vamos construir essa resposta. Práticas agrícolas pouco sustentáveis podem intensificar a erosão, pois ao deixarem o solo descoberto, o impacto da água da chuva será maior e, consequentemente, mais partículas do solo serão desagregadas. Prontinho. Então, ficou assim, ó. Práticas agrícolas pouco sustentáveis podem intensificar a erosão, pois ao deixarem o solo descoberto, o impacto da água da chuva será maior e, consequentemente, mais partículas do solo serão desagregadas e transportadas. Ou, vamos colocar transportadas? Não, vamos colocar removidas. Cite uma técnica de manejo que auxilia na redução desse problema. Então, qual que seria a técnica adequada? Não deixar o solo descoberto, não é verdade? Deixar o solo cobertinho, bonitinho. Como que a gente faz isso, Daiane? Fazendo, por exemplo, uma rotação de culturas. Que aí você vai ter sempre o solo coberto por um gênero agrícola. Você vai alternar o gênero agrícola. Por exemplo, em 6 meses você planta mandioca. Nos outros 6 meses você planta feijão. Exemplo, tá? Você vai variar o gênero, mas o solo vai estar sempre coberto. É uma técnica que o exercício pediu, eu escolhi rotação de culturas. Ok, beleza? 4. Adorei essa 4. Imagine que você é um engenheiro agrônomo. Eu gosto dessas, assim, que usam a imaginação do estudante. Então, imagine que você é um engenheiro agrônomo e foi procurado por um produtor rural para resolver o problema da erosão química. Lixiviação acontece quando a água remove os elementos químicos do solo e o solo vai ficando pobre em fertilidade. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria? Explique. Então, você está sendo requisitado a dizer, né? Então, olha, primeira coisa, você enquanto engenheiro agrônomo, você vai ter que explicar para o dono da propriedade o que é erosão química. Você vai ter que dizer que é a perda dos elementos químicos e que eles são necessários para o desenvolvimento da planta. Então, ela é maior onde há mais erosão hídrica, certo? Então, o que a gente faz para minimizar o problema? A gente vai ter que manter o solo coberto, sempre cobertinho. Como? Fazendo várias técnicas possíveis. Você pode dar várias técnicas e aí o dono da fazenda vai escolher. O plantio direto, a rotação de culturas, a integração lavoura, pecuária, floresta e
principalmente a adubação verde. Só para vocês lembrarem aqui, ó, o PET define adubação verde, olha. Cultivo de espécies vegetais, em geral da família das leguminosas, no período de entre-safra, que é o período que não teria colheita, né, do gênero produzido. Aí, ao invés do solo ficar descoberto, ele vai ter o cultivo lá de vegetais da família das leguminosas. Por que elas são importantes? Porque esses tipos de leguminosas aumentam a fixação de nitrogênio, fósforo e potássio, que podem ter sido perdidos em função da lixiviação, da erosão química, ok? Tá vendo como que é legal essa questão? Vamos ver. Então, vamos imaginar que você tem que explicar tudo. Então, ó, é importante considerar que a erosão química ou lixiviação é a perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas e que ela é maior onde há forte erosão hídrica. As duas estão associadas. Agora sim a gente vai falar o que a gente vai fazer. Diante disso, para minimizar os dois problemas, que são dois associados, os dois problemas, é preciso garantir a cobertura do solo. Técnica usada no... Aí agora vem os manejos. Então, no plantio direto, pode ser o plantio direto, rotação de culturas, integração lavoura, pecuária, floresta e adubação verde. Então, olha, você enquanto engenheiro agrônomo, você vai estar oferecendo várias possibilidades. Ele pode usar mais de uma ou só uma. Então, ó, é importante considerar que a erosão química ou lixiviação é a perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas e que ela é maior onde há forte erosão hídrica. Diante disso, para minimizar os dois problemas, é preciso garantir a cobertura do solo. Técnica usada no... Agora vem os manejos. Plantio direto, rotação de culturas, integração... Nossa senhora, valoura... Ai, a digitação louca, lavoura, pecuária, floresta e adubação verde, tá? Último exercício. Cite 3, é só citar, tá? Cite 3 dicas para que a agropecuária possa ser mantida conservando o meio ambiente. Então, dicas, né? Alguém te perguntou, o que você fala? Então, por exemplo, usar técnicas de manejo sustentável do solo. É uma. Ampliar o uso de controle biológico das pragas. É outra, porque aí você não usa agrotóxico. Terceiro, reduzir os processos de degradação do solo. São dicas, ok? Então, vou colocar essas 3 dicas. Então, primeira, usar técnicas de manejo sustentável do solo. Primeira dica. Segunda dica, ampliar o uso do controle biológico de pragas. Terceira dica, reduzir os processos de degradação do solo. Ok? Então ficou assim, ó. Usar técnicas de manejo sustentável do solo, ampliar o uso do controle biológico de pragas, reduzir os processos de degradação do solo. Pessoal, finalizamos o PET 2, né? Então, um beijo, espero que vocês estejam comigo no volume 3. Tchau!